Descubra como desbloquear o segredo para se tornar um mestre da influência e persuasão. Nesta aula, eu vou te mostrar como ser altamente persuasivo, ou melhor, é mais do que isso. Eu vou te mostrar como ser inesquecível e irrefutável, sem ser aquele cara chato, incoerente ou sem noção que todo mundo odeia quando pega no microfone. Aqui não tem espaço para curioso, porque para funcionar efetivamente precisa de disposição para aprender. Se você procura um macete, um código que vai agilizar o seu desenvolvimento, não vai exigir leitura e aplicação, esse curso não é para você. Agora, se você tem disposição, aplicação, objetivo e vai mudar a sua comunicação ainda hoje, essa aula é para você. Mais para frente, eu vou te dar 5 dicas para melhorar a sua comunicação hoje. Não é hack, mindset, código, nada disso. São dicas práticas que vão potencializar a sua persuasão. Veja agora o que nossos alunos da primeira turma disseram sobre o curso. A Rayane disse assim: minhas expectativas de conhecer mais sobre retórica foram atendidas sim. Aprendemos mais a parte teórica e estava animada para aprender a discursar, falar de forma mais convincente e envolvente. A Alice então disse também: não tinha muito conhecimento sobre o tema, mas logo de cara me interessei pelo título do curso. Observação: essa foi literalmente a primeira aluna e continua. Aprendi métodos além do que esperava. Todos os conteúdos foram bem aprofundados. Se você fosse escolhido hoje para discursar, o que você diria? Tema totalmente livre. Você é um indivíduo que as pessoas gostam e querem te ouvir. O que você diria? É muito provável que você não teria muito o que dizer, pelo justo fato de que há uma amplitude de possibilidades que chegam na seguinte afirmação: nada passa na cabeça. Se você tem algo a dizer na ponta da língua, me diga então. Esse discurso serviria para médicos ouvirem? Serviria para tatuadores? Serviria para crianças de 9 anos ouvirem? Ou teria alguém que não poderia ouvir o que você tem a dizer? Imagine a manchete no jornal: presidente dos Estados Unidos afirma em rede nacional que irá bombardear a Rússia. Certamente, a inteligência soviética é alguém que não poderia ouvir. Só pode estar ficando doido. Você imagina um presidente dos Estados Unidos hoje, com essa bagunça internacional do jeito que está, dizendo que vai bombardear a Rússia? Pois é. E se eu te contar que isso aconteceu e você nem viu? O pessoal costuma utilizar aquela metáfora de riscar um fósforo perto de um barril de pólvora, mas isso aqui foi acender um lança-chamas num tanque de gasolina. E o melhor disso tudo é que não passou de uma piadinha. Agora você vê Estados Unidos e Rússia numa corrida armamentista histórica na época da Guerra Fria, com as tensões lá em cima, e o presidente me solta uma dessa. Olha só os detalhes dessa pérola. Entre janeiro de 1969 e janeiro de 1981, os Estados Unidos mantiveram uma relação bem amigável com a Rússia. Durante o período, os governos de Richard Nixon, Gerald Ford e Jimmy Carter ofereciam intercâmbios culturais e tecnológicos para manter a parceria. Dono de ideologias anticomunistas, Ronald Reagan, então o novo presidente republicano, teria causado um grande impacto na relação entre os Estados Unidos e a Rússia soviética. Só adendo aqui. Luiz, eu achei que você ia contar algo recente. Você acha que é impossível acontecer algo como isso aqui nos dias de hoje? O Trump já fez isso quando ganhou as eleições, alegando ter mais armas nucleares com um tom de ameaça. E não foi só uma piadinha, tá lembrado? Continuando. No dia 11 de agosto de 1984, Reagan foi convidado para participar de um programa de rádio. Acompanhado de seus assessores e de diversos membros da imprensa, o então presidente deveria fazer um discurso especial. Enquanto se preparava para falar, então, o político resolveu testar o microfone que transmitiria sua mensagem para todos os Estados Unidos. O problema é que, na hora de escolher o que iria falar, Reagan decidiu fazer uma piada bastante polêmica. Meus compatriotas, iniciou o presidente em um tom claro de brincadeira. Tenho o prazer de dizer a vocês, hoje, que assinei uma legislação que tornará a Rússia ilegal para sempre. Começaremos o bombardeio em 5 minutos. Logo que Reagan terminou de testar o microfone, a brincadeira fez jornalistas e assessores caírem na risada. Para os democratas, contudo, a piada não foi tão óbvia assim, e para muitos norte-americanos, ela veio em um momento pouco propenso. Eu fico imaginando como ficou o governo da Rússia com essa declaração internacional. Tudo que um presidente fala tem impacto mundial, não tem jeito. O presidente é a figura que representa uma nação. Seria dizer que a voz do presidente é a voz daquele povo. É exatamente por isso que existe a Lei nº 1079, no ordenamento jurídico brasileiro, o crime de responsabilidade previsto no artigo 5º.
Caso um presidente aqui do Brasil resolva fazer declarações polêmicas que colocam o país em um posicionamento com perigo real de guerra, que tira a neutralidade da nação, este poderá sofrer o impeachment. Se você quiser ler com mais detalhes a matéria que fala sobre a situação do Reagan, eu vou liberar depois o link da UOL. Ou se você quiser escutar, tem no nosso podcast no Spotify. Nessa história, você pôde ver o quanto a falta de preparo pode causar um desastre. É o jeito errado de ser persuasivo, completamente oposto, a não ser que a intenção fosse abalar as estruturas internacionais. Em poucos segundos, num ambiente que não era propício, com a relevância que se tem, é possível estourar uma guerra mundial. Agora vejamos, para a gente não se estender muito nessa aula e ficar gigante, a gente vai separar 5 segmentos, essas variáveis do discurso, tudo bem? São elas: imagem, relevância, linguagem, veículo e informação. Vale rever aqui a situação. Isso foi feito pela rádio, que exclui uma variável importante da comunicação. Mas para fim didático, a gente vai supor que tenha sido com imagem pela televisão. Então, vejamos o seguinte: temos um púlpito, um orador, pessoas e câmeras. O que compõe a imagem? A vestimenta, os acessórios, quantidade de microfones, por exemplo, o local, o ambiente, literalmente o que estamos vendo com nossos olhos. O que compõe a relevância? Se trata da influência assumida pelo orador. Em outras palavras, a capacidade que seu discurso tem de chegar a outras pessoas e serem assumidas por elas, quando se importam com o que você diz. O que compõe, então, a linguagem agora? O modo pelo qual você vai passar essa informação. Palavras duras e firmes, cordialidade, silêncio, tudo isso envolve a linguagem, que compõe o veículo por onde você vai aparecer. Há certa aproximação com a imagem, é verdade, mas tem diferenças, como o fato de focar no modo como essa sua imagem vai chegar ao grande público. O que compõe, então, a informação? A mensagem que se deseja passar, independente do que será dito. Se não for dito nada, atitudes corporais, por exemplo, aqui o foco é o entendimento que o outro vai ter com a sua informação. Quem nunca parou de fazer uma pirraça quando a mãe deu aquela olhada funda nos nossos olhos? Não precisou falar nada, não é verdade? Só olhar e bastou. Pessoal, aqui eu estou sintetizando algumas informações para a gente ter uma agilidade, tá bom? O estudo do discurso é muito mais profundo que isso, mas vamos voltar para a nossa explicação aqui. Se mudarmos algumas variáveis desses 5 pilares da comunicação, imagina só, pegando o discurso do Reagan, se fosse feito pela televisão e não pela rádio. Ele tivesse feito a declaração que fez, mas com roupas de academia ou com aquela toalha na cintura como quem acabou de sair da sauna. Teria o mesmo efeito. Mesmo que ainda seja o presidente um local sério de fala, televisionado, é fácil justificar uma brincadeira, porque o padrão foi quebrado. A polêmica seria outra, o foco não seria mais o que foi dito propriamente, percebe? Se mudássemos, ao invés da imagem, a relevância. Se Reagan fosse um carpinteiro, ou professor de violão, ou jardineiro, não querendo desfazer das profissões citadas, mas são elas as responsáveis por comunicados internacionais, que representam uma nação. Né? Casos específicos, como a luta de classe, que tem o foco na representatividade operária, mas eu não quero me estender nessa discussão. E mesmo assim, é mais um exemplo de influência e identidade do comunicador perante um grupo. Se mudarmos a linguagem, então, o presidente começa a falar muitas gírias, sem pausa entre as informações, fala embolado, as pessoas vão ficar claramente confusas, podendo pensar que o presidente está doente ou embriagado. Se mudarmos o veículo agora, estamos num programa de televisão, entrevista mais casual, onde tiramos boas risadas. Embora não seja prudente, ele poderia fazer essas declarações mais confortavelmente, né? E não ter repercussão internacional. Ou se estivermos num bar, claramente teria menos peso ainda que um programa de entrevista. E por último, a informação. Aqui eu preciso que você tenha mais atenção. Vamos supor que a declaração dele tenha sido de fato abalar as estruturas internacionais e intensificar uma guerra. Ele não precisaria dizer nada, bastasse aparecer com uma bandeira russa, rasgá-la ao vivo sem dizer absolutamente nada, boca fechada. E se eventualmente alguém confrontasse sua atitude, ele permanecesse calado, jogado a bandeira no chão, limpado os sapatos e saído de cena. Como isso soaria? Com certeza uma afronta, uma declaração de guerra. Perceba que eu retirei um elemento do discurso e ainda assim teve o mesmo desfecho. Você pode me questionar, mas o discurso não ficou incompleto? Não. O discurso só é incompleto à medida que não atinge seu objetivo, propósito. Em outras palavras, o discurso é completo a partir do momento que é entendido. Consegue perceber que o discurso é muito mais do que palavras, impostação da voz, gatilhos mentais?
É uma construção. Inúmeras variáveis compõem um discurso. Mas para você chegar nesse nível de compreensão e técnica é necessário muita leitura de grandes discursos e exercícios. Ronald Reagan provavelmente está se lamentando até hoje porque não fez o curso de retórica de discurso persuasivo. Era só ele ter passado 20 minutos comigo que ele já tinha evitado toda essa confusão. Se você assistiu até aqui, provavelmente quer aprender mais sobre as técnicas, mas acha que vai demorar muito para ter resultado. Vou te mostrar 5 técnicas que vão aumentar a sua persuasão instantaneamente. Duvida? Mas, Luiz, você disse lá no começo que não existe fórmula mágica. Realmente, não tem. Isso que eu vou te mostrar não é o suficiente para ser um mestre da persuasão. Só vai te auxiliar e melhorar o seu desempenho ao longo do tempo com os estudos e técnicas. Igual correr uma maratona. É melhor correr de chinelo ou de tênis de corrida? O que eu vou te dar são os tênis de corrida e não uma aula detalhada das passadas largas e respiração. Isso é no curso. Pegou a referência? Se você prestou atenção durante a aula, já sabe até a primeira. Então anota aí. Pode ser que você já tenha visto alguém dizer isso em algum lugar ou não, mas se você quer um resultado um pouco mais rápido, eu preciso te contar. 1. Analise seu público e troque de roupa. Afinal, você não imagina um cientista fazendo a descoberta do século de bermuda, chinelo e camisa de time. 2. Mantenha seriedade no olhar. Fale olhando nos olhos das pessoas. 3. Evite vícios de linguagem como aí. 4. Fale pausadamente e não tenha medo do silêncio. 5. Melhore sua postura. É claro, existem outras, como melhorar a dicção, né? Articulando mais a boca, por exemplo. Ela é muito importante, mas tem gente que faz exagerado e fica ridículo, igual eu fiz agora. Então, cuidado. Pode ser que tenham ficado algumas dúvidas ainda, né? Então, eu separei as principais que me perguntam quando fazemos cursos presenciais. Luiz, vai ter aula de oratória? Vai. Embora nesse primeiro momento não seja o nosso foco principal. Vamos trabalhar alguns desenvolvimentos da parte oratória. Inclusive, estou lembrando aqui, vale a pena você ficar de olho nos avisos que nós damos assim que você entra no curso, porque tem concurso de oratória que a gente vai promover a cada temporada. Luiz, esse curso é para mim? Você se relaciona com outras pessoas no dia a dia, no trabalho ou nos momentos de diversão? Então, esse curso é para você. O curso só não é para gente que não quer se dedicar ou vive numa caverna. Se você chegou até aqui, certamente você quer aprender. E não vive numa caverna, porque tem acesso à internet. Ah, mas tem a internet do Elon Musk. Nossa, é verdade. Eu não tinha pensado nisso. Então serve para você que está numa caverna também. Luiz, eu não tenho tempo para estudar. Você quer se desenvolver e não quer pagar o preço de se dedicar? Na verdade, esse problema você não devia nem trazer para mim. Você passou 20 minutos vendo essa aula, então algo dentro de você quer aprender, mas você reluta tentando se convencer de que não quer por medo ou por dar valor a possíveis futilidades. Cursos são justamente uma maneira de facilitar o seu aprendizado, reduzindo consideravelmente o tempo gasto, além de contar com um guia que é capaz de tirar suas dúvidas a qualquer momento. Então, falta de tempo, na verdade, justifica você adquirir o curso. Você pode fazer graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado também, para ter acesso a todos esses ensinamentos, sem nenhum problema. Ou então, pode fazer parte da nossa turma e acessar o conhecimento de um pós-doutor muito mais rápido e barato. Seu problema é tempo mesmo? Luiz, não tenho dinheiro. Qual foi a última vez que você fez um lanche no shopping da sua cidade? Ou em alguma pizzaria? Vou tirar como base o shopping da minha cidade. Se você for numa rede de fast food, lanche para 2 pessoas não é menos de R$ 59. Acontece comigo quase todo final de semana, tá? Então eu sei do que eu estou falando. Um sorvete casquinha, R$ 3 para cada um, então R$ 6. Ingresso do cinema, 15 para cada um. Se for 3D, é mais caro. Estacionamento do shopping é a tarifa única, de R$ 12, mas vamos arredondar aqui para 10. Ou Uber, que ainda é ida e volta nesse valor ou mais. 4 horas no shopping, com um lanchinho, cinema e estacionamento, você paga mais de R$ 100. É só somar. 59 mais 6 mais 30 mais 10, 105. Você está sem dinheiro para mudar a sua comunicação, que terão benefícios para o resto da sua vida. Se você for toda semana no shopping, basta você deixar de 3 dias e você já paga o curso. No mês você ainda consegue ir um dia lá comer porcaria, ver um filminho legal. Percebe que é desproporcional cerca de 9 horas de puro conteúdo que vai mudar a sua vida, com 4 horas em uma tarde de shopping, que vai acabar sem ter algo duradouro? Luiz, não sei nada de comunicação. Então tá mais do que na hora de você sacudir a poeira e aprender com quem realmente sabe ensinar. As aulas passam por um processo inicial necessário, então não começa com conceitos complexos. Tendo boa vontade, é possível.
E outra coisa, você essencialmente é um indivíduo sociável, consequentemente se comunica. Vários estudos apontam que os seres humanos que não conversam ficam doentes com muito mais facilidade e morrem mais cedo. Então, se você não sabe como se comunicar, meu amigo, minha amiga, é caso de saúde pública. Aprender retórica vai fazer você viver mais tempo e com mais saúde. Vai vendo aí. Acho que não tem nem mais pergunta. É o curso perfeito. Vai te ensinar o essencial da vida humana, vai fazer você economizar dinheiro com shopping, não vai entupir suas veias com comida de fast food, vai fazer você viver mais tempo e melhor. Isso não tem preço. Mentira. Tem sim. É barato e você vai descobrir depois de clicar no botão abaixo. Qualquer outra pergunta, vá lá no nosso Instagram do Instituto, que minha equipe e eu vamos ter o prazer de te ajudar. Te encontro do outro lado. Avante!